Novembro de 2020, uma estrada nos arredores de Teherã. Um comboio transporta Mohsen Fakhrizadeh, cientista apontado por Israel e por fontes ocidentais como figura central do antigo programa nuclear militar iraniano. De repente, tiros atingem o veículo. Quando a cena é examinada, surge uma versão difícil de acreditar. Não haveria uma equipe de atiradores esperando no local. Autoridades iranianas afirmam que a arma estava instalada em uma picape e era operada remotamente por um sistema inteligente ligado por comunicação via satélite. Israel não assumiu oficialmente a operação. Reportagens posteriores, citando fontes de inteligência, atribuíram o ataque ao Mossad. E é justamente aqui que aparece uma característica recorrente das ações ligadas à agência. Quando o alvo percebe que está sob ataque, a parte decisiva da operação pode ter começado meses ou até anos antes. O Mossad é o serviço israelense responsável por inteligência clandestina no exterior, combate a ameaças e operações especiais. Mas seu verdadeiro poder não está apenas nos agentes que aparecem em filmes, está na capacidade de combinar pessoas, tecnologia, logística e ação direta sem revelar claramente onde uma função termina e a outra começa. A anomalia. A anomalia é simples. Como uma agência de um país pequeno consegue operar em territórios hostis, atravessar fronteiras, alcançar alvos protegidos e desaparecer antes que a estrutura adversária compreenda o que aconteceu? A resposta popular costuma apresentar o Mossad como uma organização quase onisciente, mas essa imagem esconde o mecanismo real. Nenhum serviço conhece tudo, nenhuma tecnologia elimina o risco e nenhuma operação nasce apenas de uma ordem enviada de Tel Aviv. O padrão observado em fontes abertas sugere uma doutrina de atuação de dentro para fora. Em vez de depender exclusivamente da entrada de uma grande equipe estrangeira, a operação procura encontrar acesso local, uma pessoa, uma empresa, uma rota de entrega, um sistema eletrônico, uma rotina previsível ou uma falha de segurança. É por isso que um ataque aparentemente repentino pode ser, na verdade, o último segundo de uma preparação invisível. A pergunta central. Então, como o Mossad age? Uma forma didática de compreender o processo é separar quatro funções citadas com frequência em livros, depoimentos e reportagens: oficiais de caso, redes de apoio, tecnologia e vigilância e equipes de ação direta. Alguns nomes associados a essas funções são Katsa, Sayanin, Keshet e Kidon. Esses termos aparecem em fontes abertas, mas o organograma atual do Mossad é sigiloso. Portanto, o que veremos não é uma planta secreta autenticada, e sim um modelo baseado no que foi documentado ou atribuído ao longo do tempo. O que sabemos com certeza é que o Mossad reconhece publicamente três grandes missões: coleta clandestina de inteligência, neutralização de ameaças e operações especiais. O restante precisa ser reconstruído pelas marcas deixadas na história. Linha do tempo e primeiras pistas. A primeira camada é humana. O termo CATSA costuma designar o oficial de caso, o profissional que identifica, avalia, recruta e administra fontes. Ele não precisa roubar pessoalmente um documento, precisa chegar até alguém que tem acesso a esse documento. O recrutamento de fontes explora motivações humanas conhecidas por serviços de inteligência em todo o mundo: dinheiro, ressentimento, convicção ideológica, desejo de reconhecimento, medo ou pressão. Mas a vulnerabilidade sozinha não basta. O contato precisa parecer natural, a confiança é construída gradualmente e a fonte pode receber apenas uma parte da missão sem conhecer o objetivo completo. Eli Cohen é o exemplo histórico mais famoso associado ao Mossad. No início dos anos 1960, ele construiu uma identidade falsa, aproximou-se da elite síria e transmitiu informações a Israel. Seu acesso foi extraordinário, mas não ilimitado. Em 1965, a Síria detectou suas transmissões. Cohen foi preso, julgado e executado. Essa história revela os dois lados do método. Uma fonte bem posicionada pode valer mais do que centenas de agentes. Porém, uma rotina repetida, um sinal eletrônico ou um erro de disciplina
pode desmontar anos de preparação. Evidências e contradições. A segunda camada é logística. O termo Sayanin é usado em relatos para descrever colaboradores civis, geralmente judeus residentes fora de Israel, que poderiam prestar ajuda limitada, um veículo, uma indicação, um local temporário ou um contato profissional. A existência dessas redes aparece em memórias e literatura sobre inteligência, mas seu tamanho e funcionamento atual são contestados. Não é correto imaginar cada integrante de uma comunidade judaica como colaborador do Mossad. Essa generalização seria falsa e alimentaria preconceitos. O princípio, porém, é verificável em inteligência. Operações clandestinas dependem de cobertura, transporte, documentação, comunicação e assistência. Quanto menos elementos parecerem conectados, mais difícil será reconstruir a cadeia completa. Foi essa cadeia que falhou em Lillehammer, na Noruega, em 1973. Agentes israelenses confundiram Ahmed Bolshiki, um garçom marroquino, com Ali Hassan Salameh, ligado ao grupo Setembro Negro. Bolshiki foi morto diante da esposa. Parte da equipe foi presa, identidades e métodos foram expostos e Israel enfrentou uma crise diplomática. A operação provou que velocidade e convicção não substituem a confirmação do alvo. O lado oculto. A terceira camada é tecnológica. Fontes abertas associam o nome Keshet a capacidades de vigilância técnica e invasão de ambientes. Mas operações cibernéticas israelenses também podem envolver unidades militares, especialmente a unidade 8200, que não pertence ao Mossad. Essa distinção é essencial. O Stuxnet, descoberto em 2010, atacou sistemas industriais usados nas centrífugas nucleares iranianas em Natanz. Investigações jornalísticas e estudos atribuem seu desenvolvimento aos Estados Unidos e a Israel, mas os governos não apresentaram uma confirmação operacional completa. O código alterava fisicamente o comportamento das máquinas enquanto mostrava leituras aparentemente normais aos operadores. Era sabotagem escondida dentro da rotina. Em setembro de 2024, milhares de pagers e rádios ligados ao Hezbollah explodiram no Líbano. Reportagens da Reuters atribuíram ao Mossad a inserção de explosivos na cadeia de fornecimento. Fontes também apontaram participação da Unidade 8200 no desenvolvimento. A autoria israelense foi posteriormente reconhecida em nível político, mas muitos detalhes continuam protegidos. O padrão é perturbador. O objeto confiável transforma-se no vetor do ataque. O telefone, o pager, a máquina industrial ou o veículo deixa de ser apenas uma ferramenta, passa a ser uma brecha. A virada. A quarta camada é a ação direta. O nome Kidon é frequentemente associado, em fontes abertas, a equipes encarregadas de capturas e eliminações. Entre os casos históricos mais conhecidos está a captura de Adolf Eichmann na Argentina, em 1960. Agentes israelenses localizaram o ex-oficial nazista, sequestraram-no e o transportaram clandestinamente para Israel, onde foi julgado. Também é atribuída ao Mossad a campanha conhecida como Ira de Deus, iniciada após o massacre de atletas israelenses nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. Já a Operação Primavera da Juventude, em Beirute, no ano seguinte, envolveu comandos militares israelenses com apoio de inteligência. Não foi apenas uma missão isolada de assassinos secretos, mas uma operação conjunta, dependente de identificação, reconhecimento, transporte marítimo, disfarces e coordenação. A virada está aqui. O Mossad não age como quatro organizações separadas. O oficial encontra o acesso, a logística sustenta a presença. A tecnologia observa, interfere ou sabota. A ação direta encerra a sequência. O resultado visível é apenas a ponta final de uma cadeia modular. Desfecho parcial. Duas hipóteses explicam o alcance do Mossad. A primeira atribui seu sucesso a uma rede global excepcional. Isso explicaria operações profundas, mas pode superestimar uma estrutura secreta e transformar atribuições em certezas. A segunda sustenta que a agência parece onipresente porque escolhe poucos alvos, concentra recursos e trabalha com parceiros.
Isso combina melhor com o custo das operações, mas não explica todos os acessos obtidos em território hostil. O mais provável é uma combinação: prioridade política, inteligência humana, colaboração externa, tecnologia avançada e disposição para assumir riscos elevados. Esses riscos têm consequências. Operações em outros países podem violar soberania, produzir crises diplomáticas e levantar questões sobre execução extrajudicial, proporcionalidade e vítimas civis. O caso Lillehammer demonstra o perigo do erro de identidade. O uso fraudulento de passaportes em operações atribuídas a Israel gerou protestos de governos estrangeiros. E os dispositivos explosivos de 2024 abriram um debate jurídico sobre distinção entre combatentes e civis. Consequências e o que ainda assombra. O efeito mais profundo talvez não seja a morte de um alvo, a destruição de uma centrífuga ou a captura de um fugitivo. É a paralisia psicológica produzida depois. Quando uma organização acredita que seus telefones estão comprometidos, abandona os telefones. Quando passa a confiar em pagers, os pagers explodem. Quando reforça as fronteiras, descobre que a brecha pode estar em um funcionário, em uma oficina, em um fornecedor ou em um equipamento comprado meses antes. A partir desse momento, cada falha parece sabotagem. Cada colega pode ser uma fonte. Cada atraso pode indicar vigilância. A liderança gasta tempo investigando a própria estrutura, muda rotinas, interrompe comunicações e toma decisões com medo. É assim que uma operação tática produz um efeito estratégico. O inimigo começa a vigiar a si mesmo, mas a reputação também pode distorcer a realidade. Ao destacar apenas missões bem-sucedidas, cria-se a ilusão de infalibilidade. Eli Cohen foi descoberto. Lillehammer matou o homem errado. O Stuxnet escapou do ambiente para o qual havia sido projetado. Operações atribuídas ao Mossad provocaram investigações, prisões e danos diplomáticos. O que é possível afirmar é que a agência combina paciência, compartimentação, tecnologia e fator humano para transformar pequenas vulnerabilidades em acesso operacional. O que não podemos afirmar é que todas as histórias atribuídas ao Mossad sejam verdadeiras ou que seus métodos funcionem sem custo, erro ou consequência. No fim, talvez a arma mais poderosa do Mossad não seja aquela que dispara sem um agente no local. Talvez seja a dúvida instalada muito antes do primeiro tiro. Se uma organização já não confia em seus próprios homens, em seus próprios sistemas, nem nos objetos que compra, em que momento a operação realmente começou? Eu sou o Leandro Goulart. E aqui é o canal Obscura, com informações, casos, notícias e casos interessantes para você. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, inscreva-se e faça um comentário.